Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania, em edição extraordinária, informa que os médicos cubanos remanescentes no Brasil, que não deixaram o país após serem insultados por Jair Bolsonaro antes mesmo de assumir a presidência em 2018, mas logo após ter sido eleito, esses médicos cubanos que aqui ficaram foram recontratados, ou melhor, vão ser recontratados por ordem da Justiça e já se dispuseram a socorrer o povo Yanomami, que vive uma crise humanitária causada pelo mesmo homem que expulsou médicos que atuavam nessas e em outras regiões carentes. O programa funcionava desde 2013 e levava médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais. De acordo com o Ministério da Saúde, havia um total de 18.240 vagas em 4.058 municípios. Em nota, após serem insultados pelo governo, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro em 2018, o governo cubano decidiu retirar do programa os médicos cubanos devido às declarações do então presidente eleito do Brasil. Segundo a nota cubana, dizia o seguinte: por isso, diante dessa lamentável realidade, o Ministério de Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do programa, o que foi comunicado à diretoria da Organização Pan-Americana de Saúde e aos líderes brasileiros que fundaram e defenderam essa iniciativa, disse o governo cubano naquele final de 2018. Após a saída de médicos cubanos, segundo matéria da BBC Brasil, mortes de bebês indígenas, sobretudo Yanomamis, disparou no ano seguinte, o primeiro ano de Bolsonaro. Após atingir níveis historicamente baixos em um período que coincidiu com a execução do programa Mais Médicos, a mortalidade de bebês indígenas voltou a subir em 2019, depois da saída dos médicos cubanos que atuavam pelo programa e retornou aos patamares anteriores à iniciativa. Agora, uma boa notícia para o Brasil e para o mundo, na verdade. Reportagem do jornal Valor Econômico deste sábado, 28 de janeiro, diz que o TRF determina a recontratação de cubanos no programa Mais Médicos em meio à crise dos Yanomamis. Na decisão, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão deu 10 dias de prazo para a União apresentar o plano de execução para a admissão dos profissionais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou, na noite de ontem, sexta-feira, a recontratação de quase 1,8 mil médicos cubanos no programa Mais Médicos. Na decisão, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão deu 10 dias de prazo para a União apresentar plano de execução para a admissão dos profissionais. São 1.789 médicos cubanos contemplados pela decisão. Eles fazem parte do 20º ciclo do programa e haviam retornado ao país de origem ainda em 2018, quando Cuba decidiu interromper os contratos. O pedido foi apresentado pela Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas. Na decisão, o desembargador ressaltou que uma das características do programa Mais Médicos é atender regiões mais vulneráveis em questão de saúde pública. Há estado de emergência de saúde pública decretado por intermédio do Ministério da Saúde. Portanto, a proteção imediata ao direito à saúde por intermédio da igualdade se mostra essencial para a concretização da supremacia do interesse público. O magistrado ainda destacou a inação pública na condução do programa e o impacto tanto aos médicos participantes quanto à população potencialmente atendida. Abre aspas, diz a Justiça, os médicos cubanos estão contratados e agora frustrados
então contratados e agora frustrados na recontratação, encontram-se contexto que lhes restringe o mínimo existencial por inação exclusiva da União, ou seja, do governo Bolsonaro, com ofensa direta a estatutos de direitos humanos já internalizados no Brasil. O advogado Rafael Papini Ribeiro, que atua no caso, disse que a decisão foi técnica e que caberá à União cumprir. No Brasil, vemos que o país agora começa a voltar a ter bom senso. Não havia o menor sentido, não havia a menor lógica em deixar essas populações totalmente desatendidas, morrendo à míngua de doenças, inclusive que poderiam ter sido já erradicadas, por falta de atenção que só os médicos cubanos estavam dispostos a levar ao povo mais pobre do Brasil, porque, infelizmente, neste país, a classe médica, que é formada quase sempre por pessoas mais abastadas, quer trabalhar perto de shopping, quer trabalhar em bairro nobre e não quer saber de pôr a mão na pobreza. Mais uma grande notícia para o Brasil e, neste momento, este país começa a retornar à civilização. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento. Um abraço para todo mundo.